Fala, meu little monstro, tudo bem? Aqui é o seu professor Bruno Busnardo e hoje nós vamos falar sobre os motivos que levaram à expansão do território dos Estados Unidos. Vamos ao primeiro, a questão da migração. Um grande número de imigrantes chegou até os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. A Europa do século XIX é uma Europa onde está acontecendo a segunda revolução industrial, por exemplo, e convulsões como, por exemplo, guerras, a unificação alemã, a unificação italiana, estão fazendo um grande número de pessoas fugirem da Inglaterra e buscarem melhores condições de vida em outras regiões. Entre elas, né, o próprio Brasil vai acontecer, mas também, principalmente, nos Estados Unidos. Então, houve uma necessidade de mais terras para que essas pessoas pudessem viver. Um outro ponto, um outro fator, coloca aí, pensa aí, um outro fator. A necessidade de aumentar as áreas para o plantio e para a pecuária. Então, as regiões mais ao sul querem aumentar as suas áreas para aumentar as suas produções e, consequentemente, aumentar a sua riqueza. Ou mais produção, mais riqueza. E para ainda dar um estímulo maior ainda, no ano de 1848, descobre-se ouro na Califórnia. E claro, isso vai estimular a imigração e também essa marcha para o oeste, como ficou conhecida, ela vai se dar de uma forma muito mais dinâmica, né? Então não vai ser algo tão paulatino como estava sendo. Você está na região do litoral e você avança paulatinamente para outros territórios subsequentes em seguida. Não, agora essa marcha para o oeste vai levar um grande número de pessoas para a região da Califórnia na busca da chamada riqueza fácil, ou pelo menos algo que se diz isso. Para ajudar nesse processo, lembre-se que os Estados Unidos, a Europa, vivem o capitalismo. Então, há um transporte, né, as ferrovias, que vão dar um ânimo muito grande para essa expansão. Essas rodovias começarão a ligar as antigas 13 colônias aos novos territórios que estão sendo agora colonizados. É claro que o cara que está levando essas ferrovias, ele não está fazendo isso, estou levando o progresso. Não, ele quer ganhar dinheiro. Né? É uma coisa muito mais simples, né? Uma coisa muito mais simples e muito mais capitalista. O cara quer ganhar dinheiro. Então, pensa isso. Um outro item importante sobre esses fatores, aí já não é uma questão tão econômica como a descoberta do ouro ou ampliação de terras por motivos da expansão agrícola ou da expansão da pecuária, ou, né, a pressão da quantidade de imigrantes, é uma coisa que ficou para a história chamado como destino manifesto. O que seria esse destino manifesto? É uma crença protestante, bem estadunidense, na qual os estadunidenses passam a acreditar literalmente de que o destino está se manifestando, dizendo que os Estados Unidos foi escolhido por Deus para ser o que ele é. Pensa, os Estados Unidos acabou de fazer uma guerra contra a Inglaterra e venceu essa guerra. Isso é uma demonstração de que o destino está se manifestando favorável a eles. Então há uma crença disso muito verdadeira e muito real. Então essa marcha para o oeste vai a esse encontro. Acho que até aí beleza. Só que temos que administrar essa expansão territorial. Então, no ano de 1787, surge a Lei Noroeste, que começa a regular essas novas colonizações, esses novos territórios. Todo o território que atingisse 5 mil habitantes do sexo masculino com a idade de votar podia organizar um legislativo local, dando uma administração, uma autonomia àqueles territórios. E quando essa população atingisse 60 mil habitantes, né, 60 mil habitantes, ou seja, 60 mil pessoas do sexo masculino que pudessem votar, aí você poderia formar um estado. E daí você teria direito a ter senadores e deputados no governo federal.
60 mil habitantes, então você cria um novo estado. É assim que vão surgindo novos estados naquele território. Uma outra questão, que incentiva essa colonização é o preço dos lotes. Imagina, os Estados Unidos eram basicamente 13 colônias, e essa marcha para o oeste vai triplicar, quadriplicar o seu território, vai aumentar em muito o seu território. Então o preço era bastante interessante para essas pessoas. Vamos falar sobre os pioneiros. Acho que você já deve ter assistido aqueles filmes de faroeste, né? Na qual os caras literalmente andam armados pela rua. Isso é uma parte dessa marcha pro oeste. Essas disputas, né? Então, em cada uma daquelas vilinhas, aquelas pequenas cidadezinhas, você tem o estabelecimento ali de uma grande quantidade de lotes ali em volta. Uma pequena vila, um pequeno centro comercial, e você tem o surgimento de uma vida urbana, né, onde você vende vários tipos de produto, e algo que vai ser muito característico: as ferrovias vão passar próximo a esses locais. No ano de 1862, Lincoln vai conceder gratuitamente mais terras ainda. Isso vai facilitar mais ainda. Só que ele fez uma proposta, né? O Abraham Lincoln vai dizer assim: quem quiser cultivar a terra e ficar 5 anos cultivando ela, ele passa a ser o dono desse território. Então, isso foi a marcha para o oeste. Então temos fatores econômicos, fatores políticos e a questão do destino manifesto. Tá. Agora vamos entender que os Estados Unidos, agora podemos chamar de Estados Unidos, ele vai continuar aumentando seu território. Basicamente, quais serão as formas que ele irá fazer isso? Através da compra, através da diplomacia e através de guerras. Lembrou os 3 aí? Compra, diplomacia, guerras. Vamos falar sobre a compra. Os Estados Unidos irá comprar o território da Lusiânia dos franceses de Napoleão. Sabe aquele Napoleão, Bonaparte, sei o quê? Napoleão estava em guerra, precisando de grana. Então ele vende aquele território por 15 milhões de dólares. Hoje 15 milhões não é tanta coisa assim, mas para o momento é muita grana. E Napoleão estava com as dificuldades, sabe? O Haiti tinha se convulsionado, porque durante a Revolução Francesa aboliu-se a escravidão. Aí Napoleão Bonaparte voltou a ter escravidão, sabe? Ficou uma coisa... E aí o Haiti, né, declara a sua independência, inclusive é o segundo país da América a declarar a sua independência. E assim, Napoleão tendo problemas, ele vende a Lusiânia para os Estados Unidos. A Flórida, por sua vez, no ano de 1819, foi comprada dos espanhóis por 5 milhões de dólares. E agora aquele que eu acho mais engraçadinho, o Alasca. Os Estados Unidos compram da Rússia o Alasca no ano de 1867 por 7 milhões de dólares. Eu acho interessante, olha o tamanho que era a Rússia, né? A Rússia começava na Europa, passava por toda a Ásia setentrional e até a América. E aí eles venderam o Alasca, né? E eu acho legal, porque eu imagino 2 velhinhos numa praça pensando, né? O cara lendo o jornal dizendo: "Oh, meu querido, né? Compramos o Alasca." O outro velhinho deve ter falado: "Oh, mas meu querido, o que tem no Alasca?" Aí o outro fala: "Gelo. Tem também água congelada, tem Não, pinguim não tem, desculpa, eu errei a reportagem aqui. Tem urso polar, tem esquimó, gelo." Mas é claro que tinha algo por trás, né? Petróleo. Já ouviu falar de petróleo? Tenho certeza. Beleza. Vocês se lembram? O primeiro motivo, então, é a compra. O segundo é a diplomacia.
Lá no noroeste dos Estados Unidos, um território chamado Oregon, foi concedida aos Estados Unidos no ano de 1846. Teve uma segunda guerra de independência, muito menos famosa, com bem menor atenção, mas teve, então, a Inglaterra teve que ceder o Oregon aos Estados Unidos como forma de reparação por essa guerra. E vamos a mais uma. Lembra que vocês, é claro que vocês estão prestando atenção no tio Bruno, então vocês sabem. Primeiro, compra. Segundo, diplomacia. Terceiro, modelo Valeskiano de solução de problemas. Qual é? A guerra. Basicamente, essa guerra se deu contra o México, né? O seu vizinho, o seu principal vizinho. O México perdeu 1/3 de todas as suas terras. Faz a divisão em 1 dividido por 3, 1/3, 1 dividido por 3. Você acha que eles vão entender isso, Hermógenes? Fazem, né? Bom, ótimo. O Texas. O Texas era de propriedade do México. O Texas declarou sua independência. Aí os Estados Unidos falando que lá tinha uma grande quantidade de colonos estadunidenses, de imigrantes europeus. Mas vamos dizer, precisa de um motivo, então vamos lá. E assim, os Estados Unidos vencem o México, ganha o território do Texas para ele, assina um tratado de Guadalupe Hidalgo, e nesse tratado o México também tem que ceder a Califórnia, que tem ouro, Arizona, Novo México, Nevada, Utah e parte do Colorado. Olha que maravilhoso isso. Mas é claro, os Estados Unidos, para dizer que ele era bonzinho, ainda no acordo ali falou: eu ganhei a guerra, beleza, México? Aí os mexicanos, sim. E aí ele ainda deu 15 milhões de dólares. Olha que bondade, né? 15 milhões para conseguir esses territórios. E agora vamos falar um pouquinho. Dentro dessa marcha pro oeste, alguém vai sofrer muito. São os indígenas. Os indígenas vão sofrer demais com essa marcha pro oeste. Principal motivo, o território era deles. E vamos lembrar um outro ponto importante. Parte dos indígenas, durante a Guerra de Independência, ajudaram os ingleses. Então os estadunidenses têm uma rincha maior com esses indígenas. Vai até ter um general que vai falar que índio bom, índio morto. Olha só que ideia do cara. Tá. Uma das propostas para os índios era fazer reservas indígenas. Tem até uma carta, muito interessante, na qual um indígena, que é todo sentado, diz assim: tá, vocês me dão reservas indígenas para que eu possa viver. Mas eu faço uma pergunta: vocês vão avisar para os búfalos que tem que passar lá para a gente conseguir o nosso sustento, né? Sabe, as reservas indígenas, é claro que inclusive algumas existem até os dias de hoje, elas são insuficientes para a demanda desses índios. Os índios são os mais prejudicados e os mais massacrados dentro de toda essa realidade. Crianças, Little Monsters, acabo por aqui a aula sobre a expansão do território estadunidense. Claro que você lembra quais são os 3, né? Compra, diplomacia e modelo Valeskiano, lembrou, né? E guerra. Assim se deu. Os mais prejudicados dentro desse contexto, os imigrantes. Assim me despeço. Fui!